Vamos prosseguir com o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje chegamos à lição de número 13 da nossa série A Missão da Igreja. E o título de hoje, pode colocar o título de hoje aqui, Júlio. Vamos lá, edificando a si mesmo. Pode passar. Vamos ver o texto para memorizar hoje, que é Judas, versículo 20, que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém. Bom, gente, semana passada e semana retrasada nós estivemos falando a respeito da missão da igreja para com seus membros, para com o povo que faz parte dela, né? Porque já vimos que a missão da igreja para com o mundo é evangelização, para com Deus é adoração, e estamos vendo esses dias que a missão da igreja para consigo mesmo é edificação. E estamos estudando as maneiras como essa edificação pode ser feita, né? Já vimos que essa edificação é feita através de nós nos submetermos em amor aos dons ministeriais que Deus coloca na igreja, aquelas pessoas que Deus coloca para nos edificar, para nos discipular, né? Que a palavra de Deus diz que eles são colocados para isso, né? Semana passada nós vimos que é através de uns aos outros, né, que nós estamos na igreja para fazer como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 13, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele falou que é para um discípulo lavar os pés dos outros. Eu falei que isso não tem mais tanto a ver com questão de se abaixar e lavar os pés de ninguém, né? Mas tem a ver com nós tirarmos a poeira da vida espiritual da outra pessoa, porque nós estamos num mundo aqui que deixa a nossa vida espiritual empoeirada, né? E nós precisamos uns dos outros a fim de que a gente tire essa poeira um do outro, tá bom? A fim de que nós, através de uma palavra, de uma oração em conjunto, através de um louvor, através de estarmos perto uns dos outros, a gente venha a fazer isso, a gente venha a ajudar o outro a sintonizar. Sabe o que é sintonizar, né, com o mundo espiritual? Já tentou aquele negócio lá de tentar pegar uma rádio e não está sintonizando? Às vezes a gente está assim também. A gente não consegue sintonizar com o alto. Às vezes é tanta poeira que a gente pegou durante o dia, né? Às vezes é um irmão que vai ajudar a gente a sintonizar, né? Esse é o trabalho de uns aos outros. Hoje nós vamos ver mais uma ferramenta, que é o quê? Nós, cada cristão, edificar a si mesmo, né? Abraço para a Raíra, que já está aqui, a pastora Neide, Deus te abençoe, a Andréia, que não perde nada, a Marinalva, a pastora Thalita está nos acompanhando, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. E fiquem conosco até o final, você não está participando aqui simplesmente de assistindo algo, o nosso desejo é que através desse estudo, você seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas também, que eu quero ver Deus abençoando a vida dessas pessoas também, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Bom, vamos lá. Então vamos ver como a gente edifica nós mesmos, né? E o pessoal que está nos acompanhando, tiver uma pergunta aí para fazer, fique à vontade. Às vezes uma dúvida sua vai ajudar outra pessoa. Vamos lá, Julião. Coloca aqui. Primeiro ponto, orando no Espírito. No texto para memorizar de hoje, o irmão do Senhor nos dá um caminho elementar
para a nossa edificação pessoal, que é orar no Espírito Santo. Podemos interpretar essa expressão de duas maneiras. Bom, antes da gente prosseguir, Alexandra, Deus abençoe. Gente, deixa aqui o texto. Judas, em sua epístola, ele fala para nós edificarmos nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você pegar a epístola de Judas, você vai ver que ela é toda voltada para o cuidado com a igreja em relação aos falsos mestres, ao joio no meio do trigo, aos infiltrados, como eu falei aqui quando nós estivemos estudando essa epístola ano passado, retrasado, algo assim, né? E um dos fatores que Judas mostra como importante para nós vencermos aqueles que atacam a igreja de dentro para fora é a nossa fé estar edificada, né? Nós precisamos ter a nossa fé edificada. E a gente vive momentos, gente, em que nós estamos vendo a nossa fé sendo atacada, né? Vivemos aí em épocas de pandemia, pessoas ficando em casa, né? Muitas delas, embora agora você quiser, você pode estar conosco na igreja, você que não faz parte do grupo de risco. Como eu falo, sempre é o grupo de risco que quer vir. Né? Hoje à tarde mesmo tinha gente de grupo de risco aqui. Aí, graças a Deus tem as lives, né? Mas eu já falei para vocês que já passei essa estatística quando nós começamos a transmitir as lives, né? Nós, que eu falo, não é só a Casa da Bênção, as igrejas. Era um número bem maior de pessoas que assistiam. Depois foi diminuindo. Isso por quê? Porque as pessoas começam a assistir uma, assistir outra, depois vão se distraindo. E minha Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, e elas acabam perdendo o fio, né? Então a gente vê que existe uma questão aí da fé sendo atacada. Aí a pessoa começa a fazer igual Pedro, que começou a afundar. Estava andando por cima das águas e começou a afundar, porque ele começou a olhar para os lados, viu a tempestade, ficou com medo e começou a afundar. E está cheio de gente com medo e afundando, né? Tá com medo e afundando. Olha que coisa séria. Mas Pedro não estava caminhando sobre as águas? Estava. Os olhos fixos em Jesus e ele no meio da tempestade caminhando por cima das águas. Mas quando ele começou a fixar os olhos em outras coisas, ele começou a ficar com medo e começou a afundar. E medo é sempre um sinal de que a nossa fé não está bem. Viu, gente? É um sinal de que a nossa fé não está bem. Então, é muito, muito propícia essa palavra aqui de Judas. Como edificar, então, nossa fé? Né? Como fazer para essa fé da gente que parece que está tão pouca? Né? Eu tenho usado até um termo esses dias. Tem gente que está com uma fé tão pouca que eu acho que eles estão pensando que Deus também está de quarentena, né? Que a mão de Deus não está mais operando, que Deus não escuta mais orações, e um dos sintomas disso é o medo. Então, como é que a gente faz? Uma coisa eu já falei agora, a fé vem pelo ouvir, eu tenho que ouvir, né? E se tem alguém que não quer que você ouça, é o diabo, ele não quer que você ouça a palavra. Então, para algumas pessoas é um verdadeiro desafio parar na frente de uma live, por exemplo, para ficar escutando. Eles nem conseguem fazer isso. Tem gente que não conseguia ouvir vindo na para escutar uma live. Misericórdia. Né? Então, a primeira coisa é isso. E a outra, Judas fala aqui, você edifica sua fé santíssima. Então, escuta você que anda com medo, sente que a sua fé está vacilando. Você edifica a sua fé orando no Espírito. Então, o que é orar no Espírito? Coloca aqui, Judas. Judas. Ai, meu Deus. Judas não, Júlio. Tudo é Ju. Vamos lá, Júlio. Vamos entender o que é orar no Espírito. Primeiro, está aqui. A gente pode entender isso, que Judas está falando como orar em outras línguas. Isso nos faz lembrar 1 Coríntios 14, versículo 4,
que está escrito lá: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Como falar numa língua que nem nós mesmos estamos entendendo pode nos edificar é um dos mistérios da nossa fé na palavra de Deus. Ela diz que falar em outras línguas nos edifica e para nós basta. É claro que quando a gente fala isso, gente, nós sabemos, como disse Paulo no próprio capítulo 14, ele fala: falam todos em línguas, profetizam todos e tal e tal. São perguntas retóricas que para todos a resposta é não. Nem todo mundo fala em outras línguas. E nem por isso é um cidadão de segunda categoria no reino dos céus. Tá? Não mesmo. A pessoa se sentir inferior por causa disso, pelo amor de Deus. Né? Agora, e o que fala? Bom, aquele que fala, a minha Bíblia diz que quando a pessoa fala, ela está edificando ela mesma. Tá? E como diz o texto aqui, isso é um mistério da fé, que quando uma pessoa fala em outras línguas, ela não entende, ninguém o entende. Em mistério ela fala com Deus. Tá? E isso é um motivo de tanta tiração de sarro dos outros, né? Essas bobeiras que vocês falam aí, xalala, balá, banananá, né? Isso aí até a criança fala esses negócios aí, ficar balá, sabambaia na parede, trepa no balaio, siri canta lá na praia, isso aí, qualquer um fala essas coisas. Porque às vezes as pessoas não entendem se é assim. Por que tem tantas pessoas que gostariam de ter essa experiência e não faz simplesmente isso, fica falando qualquer sílaba, qualquer coisa. Então, não é bem assim. A gente sente que não é isso, né? Que é uma língua dada pelo Espírito. Mas, e outra coisa, as pessoas falam: para que serve isso? Vocês entendem? Bom, minha Bíblia fala que Deus pode dar interpretação. Existe o dom de interpretação de línguas. Né? Pode ser que alguém receba a interpretação quando Deus assim o quiser. Mas isso é quando Deus quer, às vezes quando tem um recado para dar, aí aquela língua, a maioria das vezes não tem interpretação. Em mistérios ela fala com Deus. Entendeu? E nessa hora, se ele não está entendendo, para que serve? Paulo fala aqui, que mesmo ele não entendendo, ele está edificando ele mesmo. Tá? Ele está edificando ele mesmo. É por isso que no capítulo 14 aqui de 1 Coríntios, Paulo não está proibindo de falar em outras línguas nos cultos, mas ele está dizendo que o culto tem que ser racional, não pode ser uma bagunça. Né? Ou seja, tem que ser um culto que as pessoas venham e entendem. Né? Tem que ser um culto que as pessoas, o cristão entende, se chegar um indouto, ele usa esse termo, um visitante, ele vem, entende, adora a Deus, e não que a pessoa chegue e pense que está no meio de doido. Né? Vocês já imaginaram eu fazer um culto aqui, pregar metade em português, metade em línguas? Como é que vai ser? Gente, vamos abrir a Chamalanda Lamacaia, aqui no livro de Rimianda Labalai, no versículo, até vocês achar o livro de Rabalanda Lamacaia, já acabou o culto. Aí vai ficar todo mundo, o que é isso? Então tem que ser um negócio assim que as pessoas compreendam. Aí Paulo fala assim: se quiser falar em língua, fala entre si mesmo e Deus. Aqui os outros cheguem na igreja e não fiquem pensando que está no meio de doido. Mas ele fala, não proibar de falar em línguas. Por quê? Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quem tem esse dom, ore, entre na presença de Deus e fale em outras línguas, que a minha Bíblia está dizendo que você está se edificando. Tá bom? Se edificar a fé. Tem gente, irmãos, que recebeu esse dom, às vezes fica 1 ano, 2 anos, sem falar em outras línguas. Vamos dar lugar a Deus. Segunda coisa, que isso significa? O que significa orar no Espírito? Coloca aqui, Júlio. A segunda maneira de interpretarmos as palavras de Judas
é deixarmos que o Espírito Santo nos conduza em nossas orações, colocando dentro de nós o tema e as pautas de nossas preces. Quando deixamos que o Espírito Santo nos oriente em nossas orações, nos veremos entrando em um nível de oração em que passaremos a falar com Deus sobre coisas, pessoas e assuntos que nem sequer passavam em nossa cabeça. Isso nos edifica e faz com que nos levantemos de nossos períodos devocionais como que pisando nas nuvens. Então, olha só, isso que está aqui, deixa o texto aqui um pouquinho, Gente, orar no Espírito também diz respeito a isso. Diz respeito a quando você estiver em oração, você deixar que o Espírito Santo conduza a sua oração. Porque tem hora que nossa oração está meio mecânica. Né? Meio mecânica é o seguinte: Jesus falou lá no Sermão da Montanha para a gente não usar de vãs repetições. Aí a gente pensa que é só aquela reza que a gente sabia antes de conhecer a Deus. Mas não, tem um monte de coisa que se enquadra na reza também. A gente fala sempre as mesmas coisas, mesmo palavreado religioso. E o nosso coração está longe daquilo. Tá? E orar no Espírito é deixar o Espírito Santo nos conduzir. E eu sei que quem ora sabe do que eu estou falando. É o seguinte: você entrar na presença de Deus de tal maneira que de repente você se vê orando por coisas, por situações e entrando em assuntos na oração que não estava na sua cabeça. Tá? E na maioria das vezes também, se a gente não entrar no Espírito, você fica daquele jeito, né? Sua cabeça rodando, se distraindo em tantas direções e você não falando nada com coisa nenhuma. Mas o Espírito Santo parece, irmão, quando a gente dá lugar a ele, parece que ele vai pôr no rostinho de gente na frente da gente. Joyce, abençoa a Rosenilda, Senhor, visita o Isaac nesta hora. E não é só citando nomes, às vezes está lá orando pelo Flávio, você nem imagina o que o Flávio está passando, mas dali a pouco está orando assim por algo que quando você vai falar com ele, de fato é uma coisa que está acontecendo na vida dele. Tá? Visita ele, Senhor, nessa área, naquela área. Isso é tão gostoso, né, gente? Quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, a gente não fica preocupado assim, ai meu Deus, falar, já acabou o assunto na minha oração. O Espírito Santo, irmão, vai dando a pauta para a sua oração. Tá bom? Tópico C, espírito de oração. Isso é importantíssimo. Coloca aqui, Júlio. Paulo disse que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Como eu cito, é o tópico C. Como eu cito esse texto aqui em oração, viu? Não sabemos orar. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Deus usou o profeta Zacarias para nos dizer: derramarei o espírito de graça e de oração. Está na nova versão transformadora. Espírito de oração, olha só. Deus derrama o seu Espírito sobre nós a fim de que possamos orar de forma que o agrade e nos edifique. Olha só que coisa, gente. Pastora Sandra, boa noite. Irmã Lúcia, olha lá, está por aqui também. Pastora Sandra está por aqui. Falou que eu estou magro. Deus abençoe. Ô, gente, espírito de oração. Para que a gente precisa desse espírito de oração? Não é aquela coisa assim, na igreja, isso faz parte do evangeliquez, né? Fique em espírito de oração e todo mundo fecha os olhinhos e fica caladinho. Não é isso, gente. Esse espírito de oração é o seguinte, gente. É o Espírito Santo fazendo a gente orar de uma forma conveniente. Porque o texto aqui fala assim: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, por não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Na atualizada diz assim:
não sabemos orar de uma forma segundo convém, né? Na verdade, nós não sabemos orar segundo convém. Se a gente não tomar cuidado, gente, nossas orações às vezes viram macumba evangélica. Verdade. A gente quer se apropriar de uns salmos imprecatórios, assim, aí começa a pedir umas coisas esquisitas em oração, está com raiva, começa a desejar o mal de algumas pessoas em oração, ou começa a pedir coisas que não são nossas, que são de outras pessoas, e a gente começa a ser inconveniente em oração. E o inconveniente aqui não é inconveniente no sentido de insistente, porque todo mundo sabe que Deus gosta de gente insistente. Mas a gente começa a ser inconveniente. Por exemplo, eu seria inconveniente, já pensou, a Joyce está ali com um Apple Watch. Ixi, era para falar? Eu chegar para ela e falar assim, ô Joyce, dá para mim esse Apple Watch? Eu sei que ela gosta muito de mim. Ô, dá para mim. Ai, pai, dá para mim isso aí. Ah, puxa vida, mas não na brincadeira, falando sério. Ah, dá para mim isso aí, vai. Dá para mim. Sabe o que eu estou sendo, gente? Eu não estou sendo insistente. Eu estou sendo inconveniente. Não adianta eu ficar assim. Ô, Joyce, larga a mão de ser materialista, apegado às coisas materiais. Cadê o amor? Não adianta, gente. Eu estou sendo inconveniente. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente começa a pedir coisas inconvenientes para Deus. E só o Espírito Santo, gente, para tirar certas inconveniências de nós. Eu creio que Deus está fazendo a gente entender isso aí. Derramar um espírito de súplica, um espírito de oração em nós, para a gente entender que a gente pode ser insistente, mas a gente não pode ser inconveniente com Deus. Não ficar pedindo coisas que não convêm a nós. Ou às vezes não é só pedir, é até falar. Né? Tem coisas que às vezes a gente fala em oração que é totalmente inconveniente. Eu não estou falando de abrir o coração, falar das nossas tristezas, falar do que a gente está sentindo, não estou falando de nada disso. Estou falando que às vezes, irmãos, certas coisas que nós falamos em oração são verdadeiras afrontas a Deus. Então a gente tem que pedir que Deus derrame sobre nós um espírito de súplica, para que a gente aprenda a ser insistente, mas conveniente diante de Deus. Tá bom? O que mais? Fortificando-nos na graça. Isso é muito bom, gente. Oi? O que saiu? O slide passou para lá? Como? Aí ele pegou e passou para lá. Entendi. Oi? Voltou? Não, está aparecendo o PowerPoint aí. Está aparecendo o PowerPoint. Nossa, que feio. Não quero assim. Tira esse outro daí, é só tirar uma pena, é só tirar o plug dele aí, ó, USB. Jesus, me ajuda, Pai. Paulo deixou algumas dicas ao seu discípulo Timóteo, que muito nos ajudarão a ter uma visão de como cada servo de Deus edifica a sua vida e se aperfeiçoa no caminho do Senhor. No primeiro versículo deste capítulo, Paulo disse a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em seguida, ele mostra como se fortificar na graça de Deus através de 3 analogias que comentaremos: o soldado,
o atleta e o lavrador. Conseguiram, né? Desligaram o outro monitor? Isso, acontece. Aí tá. Aí, gente, Paulo fala para o seu discípulo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Bom, eu e vocês temos que nos fortalecer na graça. Graça é o que mesmo? Favor imerecido. Aí a gente já aprende que graça fortalece. É o que eu estava falando com o Flávio ontem. Graça fortalece. Eu sou alvo da graça de Deus. Eu estou pregando hoje aqui por graça. E se essa graça me alcançou, eu sou mais forte como? Essa graça, se ela está em mim, eu uso de graça com a Rosenilda. Eu serei gracioso com o Júlio. Eu serei gracioso com a Gisele, com o Mateus. Agora, quando eu não compreendo o que é graça, nem me encho dela, sabe o que acontece? Eu não consigo passar graça. Eu agirei na base do merecimento. Fulano merece uns tapas, fulano merece uma surra, fulano. Então eu ajo na base do merecimento. É simplesmente uma questão de que eu estou precisando mais de graça na minha vida. Compreensão da graça. Compreender que o próprio ar que eu respiro é graça, porque nem esse eu mereço. Tá? E Paulo fala assim: se fortaleça. Se encha dessa graça. Quanto mais você está cheio de graça, mais sua vida fica leve também, né, gente? Mais sua vida fica leve, porque você passa a ver até as pessoas de uma forma diferente, né? Como eu me fortaleço nessa graça, pastor Edmilson? Aí Paulo dá 3 analogias, 3 comparações. Ele compara alguém que quer se encher da graça de Deus com um soldado, com um atleta e com um lavrador. Tá? Fica com a gente até o final, que hoje acho que eu termino até mais cedo. Primeiro, ele faz uma comparação com o soldado. Paulo chama atenção para 2 aspectos na vida do soldado de Cristo. O primeiro é o suportar os sofrimentos por causa do caminho que entrou. O soldado é treinado para aguentar os sofrimentos e os ambientes hostis. Aqui, está no tópico A. Você colocou aqui, Júlio César. Eu não gosto de chamar o Júlio de César. Júlio César. Isso. Ele mexe para cá, para lá, setinhas e mais setinhas. Não, mas ele está aí. Volte. Então eu leio aqui, Júlio. Soldado. Suportar o sofrimento por causa do caminho que entrou. O soldado é treinado para aguentar os sofrimentos e os ambientes hostis. Apesar de que quando pensamos em soldados, a figura que nos vem à mente é da conquista. Aqui o Espírito Santo, através de Paulo, está nos chamando a atenção para as lutas que os crentes passam e o quanto devem estar preparados para ela. Paulo chamou sua equipe de companheiros de luta. Bom, primeiro isso. Como a gente se fortalece na graça que está em Cristo Jesus? Primeira coisa, como um soldado, a gente tem que estar preparado para o sofrimento. A gente vive numa época que parece que se dificulta mais isso. Porque a propaganda que se faz hoje em dia é que você vem para Jesus para acabar com o seu sofrimento. Você que está pobre, doente, aflito, passando luta, venha para Jesus que isso tudo acaba. Bom, gente, Jesus tem o poder de curar, solucionar problemas financeiros, de fazer tudo o que ele quiser fazer.
Mas a minha motivação para ir a Jesus é receber vida e vida em abundância, e ter meu nome escrito lá naquele livro, lá nos céus, de onde nunca mais ele será apagado. Agora, se eu vier a Cristo com essas intenções no coração, quando eu começar a enfrentar os sofrimentos, como disse Jesus na parábola do semeador e dos solos, ele falou da semente que caiu no solo lá cheio de pedras, né? Ele disse assim, que esses são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas quando chega o sofrimento por causa desta mesma palavra, eles as abandonam, porque não tem raiz. Então, gente, sofrimento vem. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. E o próprio Deus permite que muita coisa venha para quê? Para forjar o nosso caráter, para nos moldar, né? E é isso que vai fazer da gente pessoas fortes. Não é, gente, a bonança que foge a gente, que faz da gente grandes homens e grandes mulheres, né? Às vezes a gente vê isso até na vida secular. Vocês podem ver quantos homens que às vezes não tinham nada, passaram privações, aí começaram lá de baixo, devagarzinho, foram subindo na vida, conquistando certos degraus, às vezes constrói grandes impérios. E eles sabem quanto custou chegar até ali. Aí tem os filhos. Aí para os filhos, meu Deus, não vou dar para os meus filhos o que eu nunca tive. Aí filho já cresce num berço de ouro, né? Primeiro brinquedinho do filho é um iPhone 11, né? Eu nunca nem tive isso. Ele, né? Aí já vai crescendo assim, num tipo de vida que, pelo amor de Deus, aí o pai faz o que ele pode mesmo. E geralmente o que isso traz? Aquele ser humaninho frágil, embabacadinho, bobinho. Por quê? Porque aquele pai forte que ele teve foi forjado no decorrer da vida. Agora o filho, é claro que esse filho vai aprender de outras maneiras. Vai quebrar muito a cara, mas ele vai aprender um pouco mais tarde. Porque são as lutas e as aflições que vão forjando a gente. Só que às vezes a gente quer fugir disso. Mas são as lutas que fortalecem a gente, viu, gente? E é aí que entra uma coisa, viu, gente? Você é soldado, tá? Você é soldado. Você tem que pôr na cabeça que se certas lutas vêm, você não tem que tentar fugir dela, não. Mas tem como fugir? Claro que tem. Hoje em dia o que mais existe, gente, é crente querendo fugir de luta. Como? O primeiro atalho que tiver, ele quer fugir. E aí ele perde de crescer, gente. De subir grandes degraus na vida dele. Não fuja. Tá, gente? Não fuja. Aguenta os sofrimentos, aguenta as lutas que você vai crescer. O segundo aspecto para o qual Paulo chama a atenção do bom soldado é que ele se desvencilha de tudo que está embaraçando ele. Tá aqui, tá certo aqui, tá? Bonitinho? Então tá. Né? Você achou? Então tava aí. Então tá. O escritor da Epístola aos Hebreus nos transmitiu a mesma verdade. Olha só, eu amo esse versículo. Desembaraçando-nos de todo o peso. Todo crente deve estar atento aos espinhos que crescem e tentam sufocar a semente que foi plantada por Deus no seu coração. Jesus explicou que esses espinhos são as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições. Então, a segunda coisa para a qual a vida de um soldado chama a atenção da gente. Paulo disse, o soldado não pode ficar embaraçado com nada, não. Embaraço é diferente de pecado, viu, gente?
Embaraço é uma coisa, gente, que pode ser lícita, mas que está enrolando a gente, que não deixa a gente caminhar, tá? Que torna o caminho mais pesado. Entenderam? Então a gente tem que aprender a se desvencilhar disso. Eu acho linda as roupas de soldado hoje em dia. Viu, gente? Eu acho muito bonito. Porque tudo que ele usa tem um propósito, né? E é claro que um soldado, gente, não pode usar coisa supérflua. Ai, meu Deus, por que o exército não colocou aqui no meu uniforme, sei lá, um videogamezinho para eu jogar, um não sei o que para mim? Não, porque isso é peso extra, você não precisa disso. Você precisa do que é necessário para a sua caminhada. Porque a menor coisa que você tiver ali que você não precisa, vai te embaraçar. E é muito fácil você detectar embaraço, viu, gente? É só você ver. Pode ser uma coisa lícita, mas que está enrolando você. Entendeu? Assim, às vezes eu pego um exemplo bem simples, bem simples. Eu só tenho jovem aqui, ó. Tá? Um exemplo bem simples. O Flávio é velhinho. O Júlio também já está, né? Tá ruim. Acabadinho, bem usado. Aí, gente, quando eu vejo jovem, chega para mim e fala assim, pastor, estou namorando. Namorar é pecado? Não, tem que namorar para casar mesmo. Mas para todos eu falo, se eu começar a ver que está embaraçado nas coisas de Deus, eu já falo, termina logo. Porque namoro não é pecado, mas embaraço é um horror. Às vezes está lá, já imaginou? Digamos assim, o Júlio, está ali o Júlio, está livre, está à disposição. O Júlio todo dia está aqui na igreja, está me ajudando, está ali na câmera, está ali na mesa, o melhor. E de repente ele aparece aqui, sei lá, né? É só namorar, não sei, com a irmã Júlia. Aí, Júlia e Júlia. Aí tudo bem. Aí quando vai ver, cadê o Júlio que não me ajuda mais? Cadê o Júlio que vivia aqui envolvido? Tudo bem que ele vai ter que dedicar um tempo agora para a irmã Júlia. A irmã Júlia vai falar assim, Julinho, cadê você? Vai ter que dedicar um tempinho para a irmã Júlia. Mas, dali a pouco eu não vejo mais o Júlio, eu vou falar, embaraço, soldado, isso aí embaraço, acaba com esse negócio. Vamos dizer assim, o Mateus, sei lá, o René Vilmon. René Vilmon, de olho também, me ajuda em tudo, é a mesma coisa. Cuidado com o embaraço, soldado. Atleta, segunda coisa. Estou já caminhando para o final, viu, gente? Ixi, hoje está pequeno. Ó, Deus nos dá, coloca aqui, Júlio, se não embaraçam meus PowerPoint aí. Ó, Deus nos dá os meios para nos edificarmos espiritualmente. Porém, para colocar em prática é preciso algo chamado disciplina. Olha os exemplos. George Mueller, um dos heróis da fé do século XIX, leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. Às vezes, quando me perguntam quantas vezes eu li a Bíblia, que eu falo, nossa, tudo isso. Aí eu vejo George Mueller 200 vezes e 100 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. Qual o segredo para se fazer isso? Tempo sobrando, George Mueller não tinha nada para fazer, né? Não tinha nada para fazer. Não. Olha só. Entre tantas outras atividades, George Mueller era responsável por um orfanato pequenininho, cerca de 2.000 crianças. E pastoreava uma igreja com 400 membros. As 2.000 crianças davam menos trabalho do que os 400 membros.
Qual o segredo? E ainda assim arrumava tempo. Ele tinha uma vida intensa de oração, viu? Qual era o segredo para ainda orar o tanto que ele orava? Ler a Bíblia 200 vezes? Disciplina. O mesmo podemos dizer quanto à oração e à frequência nos cultos. Pastor, não oro porque eu não tenho tempo. Não, você não ora porque você não tem disciplina. Pastor, não está dando para ir na igreja porque eu não tenho tempo. Não, é disciplina. Saber administrar o seu tempo e as suas prioridades estão incluídos nessa questão. Administrar tempo. Eu digo a vocês, irmãos, que quem ora, quem lê a palavra, quem vem na igreja, quem evangeliza, quem dirige célula, quem acha tempo para isso tudo, não é desocupado. É disciplinado. Entenderam? É tão gostoso, gente, terminar um dia e você sentir que viveu. Você sentir que viveu. E gente indisciplinada, acaba o dia, ele está cansado e olha para trás e pensa, não fiz nada hoje, mas estou numa canseira. Até a casa, eu só varri até a metade. Quantos cômodos tem a casa? 2. Entenderam? Falta de disciplina é um terror. Vocês sabem, eu gosto de ler a Bíblia. Eu escrevo livro. Todo dia eu estou na igreja. Pandemia não mudou nada, minha rotina está na igreja. Entenderam? Minhas orações, meus horários de orações são os mesmos há décadas. Eu sempre peço a Deus, Senhor, eu quero disciplina, sempre. E disciplina envolve ter aquele dia que você fala, hoje não. Você é um atleta, meu querido. Seja disciplinado. Bolsonaro falou que quem tem histórico de atleta não pega o Covid. Aí, gente, disciplina, tá bom? Quem não tem isso vive reclamando de não ter tempo para nada e também quando vai ver, ele parece assim uma cadeira de balanço. Cadeira de balanço vive em movimento, mas não sai do lugar. Entenderam? Isso é muito sério. Finalmente, o lavrador. Termino aqui. A pastora Vera dizendo, Júlia, eu vou ficar de olho, viu? Nele com a irmã Júlia? Eu acho que não é nada sério, velho. Eu acho que não é nada sério. Eu acho que é mais eles estão conversando. Só um lance, eles estão mais orando, né? É uma coisa muito recente. Lavrador. Uma das marcas de um lavrador que vive de plantar e colher é a paciência. Eles estão conversando, estão me atrapalhando, viu, vocês de casa? Eles estão super me atrapalhando. Digo paciência no sentido de saber esperar. Salomão disse, ficado no silêncio, eu aqui nem sou o pastor Vicente, nos disse que há tempo de plantar e tempo de colher. Quem quer crescer na graça deve saber discernir os tempos e as estações em que está vivendo. É triste ver aqueles que estão começando quererem colher os mesmos frutos daqueles que já plantaram tanto em suas caminhadas. Esquece de que quem está colhendo hoje é porque plantou ontem. O crente deve viver a plantar e ter paciência. O dia da colheita chegará. Devemos plantar em boas obras, em oração, em lágrimas, em generosidade. Aí Paulo fala em Gálatas 6:9, eu amo esse versículo demais. E o Júlio pôs até certo aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. Já andaram com canseira de fazer o bem?
Tem dia que eu ando com canseira. Tem dia que eu ando, assim. Você faz. Aí tem dia que baixa uma crise de mimimi na gente, né? Sei lá. Às vezes você faz assim. E alguém tem que fazer alguma coisa esperando receber algo em troca, gente? Nunca. Sei lá, se eu quiser ajudar a Gisele, eu ajudo. Né? E foi ontem, ela estava olhando um relógio. Eu dei para o seu pai isso aí? Ela pegou para ela, tá certo. Já imaginaram um dia baixar uma crise de mimimi, eu assim? Valdir, dá para você pagar um house para mim? Ih, rapaz, te entreguei. Se ele está assistindo, ele vai pegar o relógio dele de volta. Aí o Valdir, ih, rapaz, eu estou sem dinheiro, viu, house? E tomei com pressa também, não dá tempo de eu comprar house, não. Aí me baixa uma crise de mimimi. Caramba, meu. Tanto que eu ajudo o Valdir. O cara nem para me dar um house, meu. 50 centavos, dá licença. Vai para lá, meu. E a gente faz alguma coisa pensando em ganhar house. Toma cuidado. Às vezes eu planto na vida dele, não é na vida dele que eu vou colher. Eu vou te falar. Talvez na sua vida vai ser diferente. Mas aonde você mais planta, é onde menos você colhe. Daquela pessoa. Você colhe no campo que você plantou, no sentido assim. Se você planta generosidade, você vai colher isso. Não daquela pessoa, mas vai colher no campo da generosidade. Entenderam? Isso é bom demais. Vocês me devem 10 mil reais agora. É verdade. Ninguém gosta de ingratidão. Nem Jesus, né? Curou 10 leprosos, só voltou um. De vez em quando eu jogo isso na cara de Jesus, viu, gente? Quando eu estou com crise de mimimi, eu jogo isso na cara dele. Eu jogo. Ah, Senhor, o Senhor que me perdoe, mas é triste, viu? Tem umas pessoas que não vale a pena, não. Mas o Senhor também, quando os outros 9 leprosos não voltou para te agradecer, o Senhor não falou, deixa para lá, o importante é que eu curei. Não, o Senhor também falou, cadê os outros 9? Só voltou um. Até Jesus, gente, não gostou. E a gente não gosta mesmo. Mas Jesus parou de curar leproso. Curou outros. Ele não se cansou de fazer o bem. E está escrito aqui, ó. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Bom, a colheita vai vir no tempo certo. Não é na hora que eu quero. Nem do lado que eu quero. Entenderam? Não adianta espernear, não. Senão aí eu vou estar fazendo negócio. Aí, Gisele, sabe que eu te ajudei, né? Agora, ai, minha orelha. Agora é minha vez, né? Bom, aí eu não ajudei. Eu comprei a pessoa. Aí é fazer negócio com a pessoa, né? Podia dei isso, agora eu quero aquilo, hein? Parou. Não se canse de fazer o bem. O lavrador é assim. Meu irmão, você é edificado quando você faz o que é certo, quando você faz o que é bom. Tá? Quando você faz o que deve fazer, não espera nada em troca. Eu vou fazer 52 anos, 5.2 turbinado, como diz o missionário Wilson, cada vez mais belo. Mas até hoje, eu não me lembro no que diz respeito à pessoa, plantar na pessoa e colher na pessoa, mas plantar naquele campo, naquele princípio, sim. Sim, isso de generosidade mesmo. Acho que isso é algo que está na pessoa. Minha mãe, Deus abençoe, minha mãe está em casa, 86 anos. Minha mãe sempre foi assim. Minha mãe, se estivesse aqui com esse celular,
Ela ganhava outro aqui, ela já olhava para esse, passasse um estranho e falava: ô meu filho, pega para você. Como, tia? Pega aí, eu já ganhei um aqui. E, gente, eu puxei, foi para ela nisso aí. Entenderam? Se ninguém me segurar, tá? Se ninguém me segurar, se eu tiver duas de uma, às vezes se eu tiver até uma, eu olho para outra e falo: toma, é seu. E não estou nem aí. Agora, guarda. Primeiro, nós não podemos cobrar virtude de ninguém. E nem precisamos achar que a gente vai ganhar Oscar por nada. E o Oscar vai para o generoso. Gente, estou muito emocionado de ganhar o Oscar. Para com isso. Sabe qual é o meu papel e o seu? Continua sendo generoso. Continua sendo paciente. Continua plantando coisa boa para todo lado, porque você vai colher. O contrário também é verdadeiro, né? Termino aqui agora. O contrário também é verdadeiro. Não planta coisa ruim também. Você planta hoje aqui, amanhã você vai colher. Aí vamos para o outro lado. Ingrato ou ingrato. O dia da sua colheita chega. Vocês já repararam que todo ingrato gosta de cobrar também, não gosta? Aquela pessoa ingrata que se esquece do que fazem por ele, ele gosta de cobrar. Mas por quê? O que se planta, colhe. Então, gente, vamos tomar cuidado e plantar coisas boas. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração.